Este vídeo se trata da continuação de um vídeo anterior que eu fiz falando sobre a politeia estoica, sobre a teoria política dos estoicos. Portanto, para que vocês possam entender esse vídeo, seria aconselhável que vocês assistissem inicialmente o vídeo anterior, para que vocês possam ter uma maior nitidez teórica do que eu vou expor aqui agora, já que esse vídeo também tem uma argumentação bastante técnica. Eu disse no vídeo anterior que a politeia histórica, a república construída por Zenão de Cício, posteriormente por Crisipo, ela se fundamenta numa cosmópolis perfeita, numa ideia de um estado ahistórico, atopográfico, quer dizer, uma história que se encontra para além do mundo físico, para além dos corpóreos, como eles vão dizer, e que se fundamenta através da physis, através do logos. A cosmópolis, portanto, é algo do plano argumentativo apenas, né? Ela não existe no plano imanente. Existe, para que vocês possam ter uma ideia, uma citação que está lá em Diógenes Laércio, que Zenão fala assim, eu vou ler para vocês. Zenão pregava a comunidade de mulheres e proibia a construção de templos, tribunais e ginásio nas cidades. Também o censuravam porque escreviam a propósito da moeda que não se deve achar necessária a introdução da moeda, nem para troca, nem para andar no exterior, e porque determinava que homens e mulheres usassem as mesmas roupas. Vocês percebam que a República de Zenão, a Cosmópolis, ela se encontra para além das instituições tradicionais da Grécia Antiga. A Cosmópolis, ela se encontra, portanto, numa localidade topográfica ahistórica. Ela se encontra para além daquilo que os homens formularam naquele modelo de produção, formularam para si. A Cosmópolis é um argumento ontológico apenas. E ele é perfeito. E ele é perfeito justamente porque, na verdade, ele é ahistórico. Esse modelo de perfeição que Zenão construiu para a sua teoria política, onde os homens e as mulheres usavam as mesmas roupas, não existia moeda, não existia tribunal, não existia nada que limitasse historicamente os homens, porque essas construções são históricas, moedas, ginásio, leis, são todas construções históricas. Essas ideias de perfeição, portanto, alguns intérpretes dirão que se trata, na verdade, de uma ideia fundamentada no livro de Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, naquilo que ele vai chamar de Idade do Ouro dos Homens. Vocês se lembram que quando a gente começa a estudar filosofia, com os pré-socráticos fundamentalmente, nós entendemos a filosofia como uma saída da mitologia. Quando os homens então começam a questionar a natureza, lembrando que os pré-socráticos eram fisiólogos, discursavam sobre a natureza, e nesse discurso, nessa indagação, nessa investigação, então eles se afastavam da mitologia. Isso não é completamente verdadeiro, porque ao mesmo tempo que eles questionavam os mitos, eles utilizavam os mitos para fundamentar as suas próprias teses. Isso aconteceu em Platão. Platão utiliza largamente vários mitos para fundamentar suas teorias. Mito de o próprio banquete se trata de um mito. E por aí vai. Vocês vão encontrar vários mitos dentro da obra platônica. E dentro da obra estoica, vocês também vão encontrar mitos. Mesmo que sejam implícitos.
E alguns intérpretes, alguns estudiosos dirão que Zenão se utilizou de Hesíodo para formular sua teoria política. Lembrando que entre os gregos arcaicos, nós temos dois grandes poetas que vão se ocupar de explicar como o mundo se formou e como o mundo se constituiu. O mundo físico, propriamente dito, arcaico, né, que vai pegar a formação dos homens e os titãs, vai se ocupar com Hesíodo, e a articulação dos deuses olímpicos com os homens através de Homero. Zenão vai se ocupar de Hesíodo, vai se ocupar a partir da formação propriamente dos homens, a partir dos titãs, e sua articulação com os titãs. Então, nesse livro, né, tem dois livros principais, Teogonia e Os Trabalhos e os Dias. Nos Trabalhos e os Dias, ele vai explicar como se dá a formação, a criação dos homens. Então ele vai chamar aquilo que ele denomina de a Era do Ouro. Era a era dos homens felizes. Não havia desgraças, doenças, morte. Era um momento de plena felicidade. Era um momento onde Cronos governava o mundo. Né? Cronos, o pai de Zeus. A partir desse momento, Zeus, como uma espécie de vingança, porque Prometeu entrega o fogo aos homens, Deus promete se vingar dos homens. E ele entrega então a famosa caixa de Pandora, onde todos os males são entregues. Termina então a Idade do Ouro. Nesse mito, na Idade do Ouro especificamente, ele fala então sobre a perfeição do homem. E essa perfeição do homem é utilizada como fundamentação por Zenão para determinar o homem perfeito e a cidade perfeita. O homem perfeito, Spoldaios, e a cidade perfeita, Cosmópolis, a cidade regida pelo Logos, pela Physis. Quando Chauí, ela fala uma coisa interessante, quando ela começa a explicar, por exemplo, a mitologia, ela fala que o mito tem por finalidade resolver, num plano imaginativo, tensões, conflitos e antagonismos sociais que não têm como serem resolvidos no plano da realidade. Graças, continua Chauí, lá no livro Introdução à História da Filosofia, graças ao encantamento do mundo, cheio de deuses, heróis, objetos mágicos e feitos extraordinários, o mito conserva a realidade social, dando-lhe um instrumento imaginativo para conviver com suas contradições e dificuldades. Talvez Zenão tenha feito exatamente isso. Entendendo a dificuldade do mundo que ele vivia, com Alexandre o Grande conquistando, com a queda da polis grega tradicional, né, todas as polis sendo anexadas ao Império Macedônico, Zenão então se utiliza de Hesíodo em Os Trabalhos e os Dias para tentar formular um novo modelo de polis, que não é mais a polis antiga que os gregos estavam acostumados, mas é uma polis perfeita, a Cosmópolis, onde evidentemente não é mais a polis historicamente, porque essa está corrompida. Então ele formula um outro modelo de polis, a Cosmópolis, formulada pelos deuses, modulada pela razão, modulada pelo Logos. E é interessante essa interpretação, porque o próprio Diógenes Laércio, lá em Vidas e Doutrina dos Filósofos Ilustres, ele afirma que existia um livro de Zenão, que foi perdido, hoje não se sabe desse livro, chamado As Questões Homéricas, que nutria um teor mítico, onde provavelmente, através desse livro, As Questões Homéricas, Zenão articulava de uma maneira mais explícita a sua Cosmópolis com Hesíodo e provavelmente também com Homero,
Só que nós, até onde nós sabemos, nós não temos mais notícia desse livro, infelizmente. Trata-se de um livro perdido. O topos ético, político, estoico, aponta, portanto, para o que não existe. A cosmópolis não existe do ponto de vista histórico. E com isso ele registra o ideário histórico que poderia existir. Quando ele cria a ideia da cosmópolis, ao mesmo tempo que ele diz que não existe, ele também aponta para algo que poderia existir. Aquilo que eu falei no outro vídeo, ele aponta como um recurso argumentativo, como até um discurso persuasivo, capaz de apontar para o coração dos homens aquilo que corrompe os homens, aquilo que foi extraído da caixa de Pandora e que, portanto, poderia voltar para a caixa, fazer com que os homens retornassem à idade do ouro. Com isso, ele desvenda significados, aguça fantasias sobre o melhor, sobre aquilo que os homens poderiam fazer e sobre aquilo que os homens poderiam ser. O homem perfeito, o homem feliz, o homem que, dotado da razão, se torna apático, se torna não passional, embora aí nós já saímos mais do discurso político propriamente dito para entrar no discurso já ético, no homem que os poudaios, o homem perfeito, que portanto sai do mundo real, corpóreo, para entrar no mundo argumentativo, simbólico, para aquilo que o homem poderia fazer de melhor e, portanto, se associar ao homem da Idade do Ouro que Hesíodo retrata. Essa é uma das interpretações possíveis, de modo que nós possamos entender ainda melhor a Politeia zenoniana. Não significa que seja a última narrativa. Na verdade, existem várias narrativas, e essa é apenas mais uma, para que nós então possamos entender e compreender melhor a ideia da República Estoica. Eu fico aqui. Não deixem de visitar nosso blog, portalverdes.blogspot.com. Acesse a nossa página no Facebook e curtam o nosso vídeo. Compartilhe à vontade. Espero vocês e até a próxima.